Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kleber, sou um dos filhos aqui da casa e hoje eu recebi essa incumbência de trazer a mensagem do Senhor para nossos corações, amém? Estou muito feliz. Há exatamente 3 anos e 3 meses atrás, eu estava descendo de um púlpito desse, e depois de 3 anos e 3 meses, estou aqui em cima de novo. Glória a Deus, né? Não sou o pregador, peço desculpa aí, que se às vezes não sai, não sou pregador, não sou cantor igual o pastor David, ele é muito cantor, eu não sou, né? Não tenho essa voz eloquente igual a do pastor Camilo, mas nós estamos aí, amém? É o que nós temos para hoje. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês um texto de 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, tá? Eu gostei bastante dessa versão. Timóteo 2, 4, do 6 ao 8, amém? Eu vou ler aqui, não vou perder muito tempo, não, que eu falo bastante. Porque eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, diga comigo assim, coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam ou que amarem a sua vinda. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, essa noite, que teu Espírito Santo possa nos transformar, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa agir na nossa vida, na nossa mente, ó Pai, nos fazendo, ó Deus, sair daqui diferente de como entramos, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, que nós, agora, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que arranque os tampões dos nossos ouvidos, as escamas, ó Deus, dos nossos olhos, e que nós possamos enxergar a tua glória, Senhor. Enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito Santo possa ter toda a liberdade neste lugar e fazer conforme o Senhor quer, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, aqui essa carta do apóstolo Paulo, eu gosto muito desse versículo, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu também, né? Quem não gosta, né? E essa frase, esses versículos aqui me chamam muito a atenção, que ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em algumas versões, o acabei a carreira, eu completei a corrida. Mas a gente vai entender por que eu gostei mais dessa versão. E ele fala aqui que desde agora a coroa da justiça está guardada. E aqui eu fiz uma pergunta quando eu li esse texto. O que é que eu vim buscar em Jesus há 20 anos atrás, quando eu me converti? Você já parou para pensar o que você veio buscar em Jesus? O que você veio fazer na igreja quando você entrou pela primeira vez? Né? Muitas vezes você veio por causa de uma cura, né? Muitas vezes você veio porque você estava precisando de um apoio financeiro, você estava lá embaixo, estava entrando em depressão. Então, muitas vezes você entra na igreja buscando solução, né? E não está errado, e está certo isso, e você tem que vir para cá para isso mesmo, porque aqui nós recebemos de Deus toda a instrução, nós acabamos de receber aqui algo vindo de Deus que muitos de nós não escutamos, né? Muitos de nós, assim como o pastor, eu também vindo daquela linha, e é isso que é ensinado para a gente aprende isso, né? A maioria aprendeu sobre isso, que nós devemos ser pobres, e ser pobre, e uma linha que a gente sempre vem. Né? Então, quando a gente vem para cá, a gente vem para aprender, né? A gente vem para receber cura, a gente vem para ser curado, a gente vem com nossos problemas psicológicos, e Jesus limpa a nossa mente, e Jesus nos transforma. Tudo isso, Jesus faz. Mas tem uma coisa principal, que faz você voltar dia após dia aqui, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que é aguardar a coroa da justiça, que é a eternidade. Todos nós que estamos aqui, cristãos, nós temos nosso trabalho, nós temos os nossos afazeres lá fora, né? Temos as nossas profissões, mas uma coisa nós temos de diferente do mundo. Nós buscamos a eternidade. Nós buscamos a vida eterna em Jesus.
Amém? Todos nós. Se você está vendo aqui procurando cura, amém, Jesus vai te curar. O louvor foi maravilhoso aqui, falou sobre cura, Jesus vai te curar. Se você está com algum problema psicológico, Jesus vai te curar. Vai te curar não, ele já te curou em nome de Jesus, já te curou. Você vai sair daqui diferente. Se você veio por causa de uma doença física, Jesus já te curou. Amém? Só que o que vai fazer você voltar é a esperança da coroa da justiça. E isso faz nós voltarmos dias após dias. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui aguardam a coroa da justiça? Amém? Então, todo mundo aguarda. Olha, guarda o que você levantar a mão, que lá no final nós vamos fazer essa pergunta de novo. Tá? Para a gente entender sobre isso, né, fazer um entendimento sobre esse texto, levantei 4 pontos aqui. O que é coroa? Né? Coroa é um símbolo mais importante da realeza, entre outros. Denota poder, autoridade, liderança, legitimidade, imortalidade e humildade. Então, olha só o que coroa significa. Né? Significa bastante coisa. Né? Outro ponto, qual a simbologia da coroa? Olha só, nós vimos aqui o que é coroa. Qual que é a simbologia da coroa? O simbolismo da coroa está baseado em 3 principais fatores. O local onde a coroa é colocada. Qual que é o local que a coroa é colocada? Cabeça, vocês viram, deu um trato hoje aqui. Né, tá dando reflexo aí, né? Alguns estão falando que é o Dominique Torresmo, né? Mas outro lugar, a forma. Qual que é a forma que tem? Ela é redonda, né? A coroa é arredondada. Então, o segundo ponto é a forma. E o terceiro é o material no que ele é feito. Então, o primeiro lugar é o quê? O local onde é colocado, a forma da coroa, e o terceiro é o material que é feito. Ok? Já vimos o que é coroa, e agora a simbologia da coroa. Já aprendemos um pouquinho sobre coroa. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a justiça, porque é coroa da justiça. Então nós aprendemos sobre coroa, agora nós vamos falar sobre justiça. Nesse verso aqui, a palavra justiça no original é dikioshini, do grego. Né? Eu tive que colocar uma colinha, porque falar grego, muito pouco, né? Muito pouco, mal português, né? Então, é dikioshini. Num sentido amplo, é o estado daquele que é como deve ser. Olha só, a justiça é estado daquele de como ele tem que ser. Olha que interessante esse versículo aqui. Então, olha só. Outro ponto, justiça. Outro ponto, condição aceitável para Deus. Tudo isso significa justiça. Doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Então, olha como é mais amplo justiça. Muitas vezes a gente, justiça fica lá, tem o fórum velho, o fórum novo, tem um juiz lá, chegou lá, ele vai bater um martelinho e vai falar, você está condenado, você está liberado, você tem que pagar, você não tem. No sentido de Deus é muito mais amplo, é muito mais que isso. A justiça é feita em Jesus, quando nós somos justificados dos nossos pecados. Só que o sentido do texto é muito mais amplo que isso. Porque Paulo, quando escreve isso, ele já estava no fim da vida dele. E ele fala que estava aguardando essa coroa, porque já tinha um tempo que ele estava vivendo. A gente vai ver um pouquinho mais aqui, mas era uma vivência. Ele não estava falando da agora, me converti, lá quando chegou lá em Atos 9, né, o Caio, ele abriu o olho lá, né, Zacarias, ele abriu o olho, puxa, agora eu me converti, agora eu estou esperando, eu recebi a salvação, agora veio a coroa. Não, ele estava falando da coroa no fim da vida. E ele fala no verso, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada. Olha só, então, Paulo, quando ele fala no fim da vida dele sobre coroa, ele já tinha um tempo de vivência cristã. Ele já tinha um tempo de conversão. Então, justiça, a coroa da justiça está muito mais amplo do que quando você aceita Jesus. Quando eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, que eu levantei a minha mão, fiz aquela oração, eu me arrependo, tal, Senhor, do coração. Naquele momento eu me tornei justo, porque Deus justificou os meus pecados. Só que essa justiça que Paulo está falando, a coroa da justiça,
ela percorre a vida dele inteira. Está dando para entender? Percorre a vida dele inteira. Precisamos observar um momento que Paulo escreveu a Timóteo. Ele falou, porque eu já estou sendo oferecido à aspersão do sacrifício. Ou seja, ele estava no fim da vida dele. A gente acabou de falar que era o fim da vida dele quando ele escreve isso. Ou seja, Paulo já sabia que iria morrer. E ele estava falando da coroa da justiça. Ele já tinha uma trajetória de vivência cristã. Né, e aí ele queria receber a coroa da justiça. Amém? Está dando para entender? Agora vamos listar um pouquinho aqui como foi a trajetória desse apóstolo Paulo. Né? Como a gente falou, a gente gosta bastante dele. Né? Como foi a trajetória? Paulo escreve a Timóteo em seu último período na prisão de Roma. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, ele escreveu para Timóteo. Ele já havia feito 3 grandes viagens missionárias de Paulo, então já tinha feito tudo isso e estava preso nesse momento. Acredita-se que ele estava fisicamente muito fraco, estava em más condições, por causa da idade avançada que ele tinha e das perseguições que ele já tinha sofrido. Estima-se que Paulo tivesse aproximadamente de 60 a 65 anos. Hoje está aqui o pastor com 64, forte, pulando aqui de cima e voltando. Só que naquela época, quem tinha 60 e 65 anos já era debilitado. Naquela época, quem já tinha 60 e 65 anos, ou seja, acima de 60, a idade já era tida como avançada. Não tinha hoje todo esse cuidado, essa alimentação que a gente tinha. E Paulo já tinha apanhado, sofrido um monte de perseguição, sofrido espinho na carne. Então Paulo já estava mais debilitado ainda. Ele já estava bem idoso para aquela época. Então, e ele sofreu tudo isso, ele estava lá. Já se havia passado mais ou menos 30, 35 anos que ele já tinha se convertido. Desde Atos 9, olha só, 35 anos de ministério. E ele estava falando da coroa da justiça, de novo de salvação, de novo de receber a salvação. Paulo já tinha estabelecido várias igrejas. Ele já tinha percorrido em 3 viagens a Ásia inteira. Ele já tinha percorrido tudo aquilo lá e plantado igrejas e mais igrejas. Então ele já tinha um tempo vivido, ele já tinha um tempo de vida cristã. Essas eram as últimas palavras de Paulo. A última epístola que Paulo estava escrevendo era a 13ª epístola. Ele já tinha escrito 12 epístolas que nós conhecemos. Você imagine só, são 27 no Novo Testamento, quase metade foi Paulo que escreveu. E ele já tinha escrito quase metade todinha do Novo Testamento, ele já tinha escrito. Ele estava escrevendo a 13ª epístola dele para Timóteo. Era a última carta. Já tinha feito as viagens. Paulo já tinha enfrentado várias adversidades. Né? Ele mesmo escreveu, olha só como que foi a trajetória de Paulo. Em 2 Coríntios 11, de 23 a 30, NVI. Tá? Eu vou ler para vocês aqui. Olha só o que Paulo passou, a vivência que ele tinha falando da coroa que ele queria receber. Fala o seguinte, são esses servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais, severamente exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, tive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos nos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar, perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. Se devo mergulhar, que sejam as coisas que mostrem a minha fraqueza. Irmãos, olha que Paulo sofreu. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já sofreu alguma coisa disso daqui pelo amor do evangelho? Alguém já sofreu? Eu já sofri algumas coisas, né? Por exemplo, aqui mar. Eu não gosto de mar, tá, irmãos? Uma vez eu fui mandar numa escuna.
A primeira e última vez, o barco ficava, era pertinho o Ubatuba, daqui ali. Fazia assim, eu falei, meu Deus do céu, eu segurei assim, deixei o Davi sozinho lá, segurei, agarrei, falei, eu não vou afundar, eu não vou afundar. Mas não foi por amor ao evangelho. Eu estava naquela porque eu queria passear, não foi pelo amor ao evangelho. E Paulo estava na fúria do mar. Olha quantas vezes, apedrejado. Quantas vezes, quem aqui já foi apedrejado por Jesus? Já foi, irmão? Eu já tomei 3 pontos aqui, mas foi porque eu estava provocando meu primo, ele me tacou uma pedrada, eu levei 3 pontos na minha careca, acho que é desse lado aqui. E não foi por amor a Jesus. Então olha só o currículo de Paulo, 35 anos aqui resumido do que ele fez, e ele fala ainda que tudo isso ele ainda estava preocupado com as igrejas que ele tinha implantado, com os irmãos. Olha só, eu vou falar a verdade, a vida de Paulo, como o pastor falou que eu gosto muito de Paulo, e ele estava aguardando essa coroa, né? Paulo já tinha vivência cristã, quando fala sobre receber a coroa da justiça. Ele não era novo na fé, ele já tinha um tempo lá. E aí entra o quarto é entendimento, a coroa da justiça. O texto fala coroa da justiça. Ele não fala coroa de justiça. E quando você entende coroa da justiça e coroa de justiça, é um sentido diferente. São coisas diferentes. Né? Eu explicando paninha, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu pensei, vou mostrar ou não vou. Mas como a Aninha me ajudou e ela fez um desenho muito bem feito, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. Né? E ela fez aqui um desenho muito bonito. Eu ajudei ela. Esse daqui é o senhor papel, né? O papel, o senhor papel. Quando ele fala coroa de papel, ó, coroa de papel e coroa do papel. Coroa de papel, foi feito coroa de papel, não cabe aqui, mas é coroa de papel. E coroa do, né? O artigo ali, da ou do, então do papel. Então quando ele fala coroa da justiça, a justiça é a coroa. Não tem como você separar. Isso, a coroa não foi feita de justiça. A coroa é a justiça. Ela é a justiça de Deus. Ela é a eternidade que nós vamos viver. Então Paulo estava falando que ele estava aguardando a eternidade. E quando fala de coroa, é um prêmio, é uma entidade, é uma coisa boa que ele vai receber. É algo que ele quer, ele está almejando. Eu vou receber uma coroa, que é a eternidade. Aí a gente fala muito de eternidade. Eu quero para a eternidade, Quantos aqui querem morrer? Não levante a mão. A gente fala muito que é para a eternidade, mas a gente tem medo de morrer, ou não é, irmão? Fala a verdade, a gente tem medo de morrer. Há um tempo atrás, eu descobri que o meu rim direito é atrofiado. Com 34 anos, eu descobri que o meu rim direito é atrofiado. Né? Eu estava sentindo uma dor muito forte na barriga, e aí eu fui no hospital e não descobri o que era. Fizeram tudo que tinha que fazer lá, foi fazer ultrassom. O cara fez o ultrassom e falou, ó, leva rápido o ultrassom para o médico. Me levou. Eu levei, né? Estava ali mesmo no pronto-socorro, o médico falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa para você e uma ruim. Eu falei, então fala. A boa é que não é pedra no rim. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, mas a má que você não tem um rim. A Eliane com um barrigão, esperando a Aninha, e eu recebi essa notícia que eu não tinha um rim direito. Falei, mas e agora? Mas o que eu faço? O que eu vou fazer? Que não sei o que. Ele falou, você já teve infecção? Eu tinha 34 anos, com 42. Você já teve infecção na urina? Falei, não. Você já teve isso? Não. Já fez? Não. Então continua fazendo o que você sempre fez. Aí todo ano, depois que eu descobri isso, todo ano eu faço um check-up para ver se a criança está tudo bem. Né? Eu já falei em casa lá para o Davi e Paninho, se vocês dependerem do meu rim, ou é o rim ou é o pai, vocês vão ter que escolher, porque só tem um agora, não dá mais, tem que ser a escolha, você quer o pai, quer o rim, né? Mas se tiver que morrer, a gente morre por eles, amém? Mas a gente tem medo de morrer, e é verdade, mas a gente quer passar a eternidade com Jesus, e está tudo certo, irmão, você ter medo não, né? Você ficar com apreensão, será, puxa vida, será que vai ser hoje? É normal, porque você também não quer sentir saudade das pessoas. Tem uma menininha de 7 anos, eu quero ver ela crescer,
Eu quero ver ela entrando aqui, fazendo casamento, quero ver meus netos, quero estragar eles dando bala, chiclete para eles, quero tudo isso. Como bom vô, eu quero fazer isso. Tem uma briga em casa, porque eu quero estragar meus netos e a Eliane não quer. Mas eu vou estragar eles, amém. Então, vou é para isso. Certo? Então, tem muita diferença quando você fala disso, né? Quando você você faz nesse sentido. E olha que interessante. Quando você fala coroa de justiça, é um sujeito e um substantivo. Ó, língua portuguesa, hein? Quem professor português aí depois corrija. Coroa da justiça. Ele está falando de dois sujeitos, não tem como separar. Os dois são sujeitos. A coroa e justiça são sujeitos. Coroa de justiça não é. Coroa de justiça é um sujeito e um substantivo, são coisas diferentes. Então, quando Paulo fala coroa da justiça, ele está falando aqui do nosso grande amigão aqui, o Senhor coroa. É isso aqui ó, que ele está falando. Não tem como separar isso daqui. E Paulo estava aguardando sobre isso. Né? Não dá para separar. A coroa foi feita da justiça. E lembrando que originalmente justiça é o quê? Estado daquele e como deve ser, justo, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar o estado de aprovação. Olha que diferença, né? Paulo estava recebendo a coroa da justiça naquele momento. Então, naquele momento, eu estou preparado para receber essa coroa, para receber a eternidade. Amém? Tudo bem até aqui? Se eu estiver falando rápido, vocês avisam, hein? Bom, já que nós entendemos sobre o que é coroa, o que é justiça, agora vamos falar dos simbolismos. Lembra? Aonde que a coroa é colocada? Depois, o que mais que a gente falou? A forma dela. E depois, o material. Então, são 3, tá certo? Então, agora a gente vai falar sobre isso. Paulo falou o seguinte, combati o bom combate. Quando ele fala combati o bom combate, está ligado a batalhas espirituais contra o pecado. Lembra que ele falou lá em Romanos 7,19, ele fala o seguinte, Romanos 7,19, ele diz o seguinte, na NVI, tá? Quem quiser ler. Ele falou o seguinte, pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo, ele passou uma vida toda, lembra que a gente falou? Ele estava 35 anos lutando contra o pecado. Ele escreveu, né, diversas vezes, ele escreveu o seguinte lá em Gálatas. Gálatas escreveu o seguinte, por isso digo, vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne, pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o bem que desejam. Então Paulo, aí fica um ponto para a gente, Paulo passou uma vida lutando contra o pecado, porque ele sabia que ele estava na carne, não é na carne de pecar, é carne, né? Ele ainda não tinha recebido um corpo glorioso, glorificado. Então ele tinha que viver constantemente em batalhas. Por isso que ele fala, combati o bom combate. Ele venceu o pecado, ele venceu as tentações que ele tinha. Isso tudo ele fez durante 30 e 35 anos. E isso é para a gente. A gente, muitas vezes se sente, estou derrotado. Paulo conviveu 30, 35 anos lutando contra o pecado, contra o mal que ele não queria fazer. E isso aí é para a gente tem que aprender a fazer isso, a lutar, não se entregar ao pecado. A gente não pode se entregar aos desejos. Olha que interessante. Fala aqui, que é o lugar, olha que legal. O primeiro ponto é o lugar onde é colocado, cabeça, né? É colocado na cabeça. A cabeça, irmão, tem um simbolismo muito legal nessa parte da coroação. Ela simboliza autoridade, superioridade, enaltecer os valores associados à racionalidade e nobreza. E aí eu pergunto para vocês, o que é que nós temos dentro da nossa cabeça? O cérebro. E o cérebro está ligado ao quê? Aos pensamentos, está ligado aos sentimentos, está ligado às emoções, os desejos, as cobiças. Dentro do nosso cérebro, aqui dentro, tem aqui
um sistema endócrino que libera hormônios. Esses hormônios liberados geram em você as tentações, geram em você as cobiças. Por isso que ele fala, né? Paulo, ele descobriu isso. Paulo descobriu a fonte da onde que ele tinha que lutar. Ele não tinha que lutar. Está aqui, né? Vou dar um exemplo, está aqui. Eu não vou passar aqui perto, Ele ficava, não é essa luta que ele estava falando. A luta que ele entendeu para vencer o pecado está onde? Na mente. Ele entendeu o campo de batalha que ele deveria enfrentar na mente. Ele sabia que era na frente. Tiago fala o seguinte, Tiago 1, 14, 15. Diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, pelos desejos, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. Então o que ele fala o quê? Nós somos tentados pelas nossas cobiças. Não é pela televisão que está passando, não é pela marvadinha que está aqui, não é nada disso. Nós somos tentados por aquilo que nós desejamos, porque é gerado aqui dentro. Somos nós que geradores da fonte de pecado, da cobiça. Então nós temos que combater isso aonde? Aqui, na mente. É isso que nós devemos combater. E aí quando você entende isso, muda muita coisa na sua vida. Muita coisa. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ele. Deixa eu deixar aqui coroa daninha. Provérbios 4, 23 fala o seguinte, NVI, tá? Vou ler aqui. Acima de tudo, guardem o quê? O seu coração. O coração, nós sabemos que o coração é um músculo, ele vai ficar pulsando. Aqui ele está dando uma conotação de coração como centro de sentimentos, né? Pois dele procede toda a vida. Ele está falando aqui, então, o coração, ele está falando da fonte de sentimento, né? Onde gera através dos pensamentos, os sentimentos, as emoções. Então, sobre tudo que você deve guardar o quê? O coração, o centro dos sentimentos, irmão. E muitas vezes nós não guardamos, nós expomos eles, nós jogamos todos eles. Não, você tem que guardar, você tem que saber combater isso, você tem que saber onde lutar com isso. Romanos 12, 2 fala o seguinte: e não vos conformeis, diga comigo assim, conformeis com este mundo, mas transformai-vos, fala assim, transformai-vos. Eu estou lendo na nova tradução, hoje, é aquela... Isso, essa aí que o pastor falou aí. Eu gostei bastante dessa tradução. Mas pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí aqui tem um trocadilho, muito interessante. Ele fala o que? Não vos O contrário de conformeis, né? Todo o antônimo de conformeis fala inconformidade, discordar, desafinar, não se submeterá. Isso tudo dá um sentido de opinião contrária, um sentido abstrato. Então, quando você usa a palavra, o antônimo, né, o contrário de conformidade é inconformidade. Isso tudo para você é no sentido abstrato, num sentido de opinião. E Paulo, ele não usa isso daqui para falar para você. Ele fala o seguinte: não vos transformei, mas transformai-vos. E transformar não tem nada a ver com conformar. Por que ele fala para você não se conformar, né? A palavra transformar, isso muda totalmente o sentido da frase. Passa do âmbito de opinião e começa a ser em ação. Para de ser, não é mais isso. Começa a ser ação. Paulo começa a colocar em prática a luta contra o pecado no campo de batalha da mente, né? É isso que acontece. E eu vou dar para vocês um exemplo aqui, bem prático, né? Eu não vou citar, né? Mas você imagina aquele pessoal que fica com aquela plaquinha na frente, lá no mar lá. Fica aquela plaquinha levantada lá assim: salvem as baleias. Salvem as baleias, não tem isso daí? Isso daqui, ele está lá, é um ativista, salve as baleias. Só que ele não faz nada, ele só fica com uma plaquinha lá de ativismo. Ele só fica desse jeito. Vai para a casa dele, é um ativista. Quando Paulo fala para nós sermos transformados,
ao invés de você ficar com uma plaquinha levantada gritando lá, salve as baleias, você vai mergulhar e tirar sujeira, você vai começar a alimentar a baleia, você vai começar a conscientizar as pessoas a não jogar papel, vai entregar saquinho para as pessoas na praia. É disso que Paulo está falando. Você tem que transformar a sua mente através da renovação. Através da renovação. Então, quando Paulo fala para a gente isso, Paulo está falando para a gente, saia do abstrato e comece a fazer, comece a lutar, é combate. Quem já assistiu com o UFC de madrugada aqui, é luta, é sangue. Vai doer você falar, não, não quero. Vai doer você falar, não, não, não vou fazer isso. Dói, irmão, lutar contra o pecado dói. Tenta para você ver, tirar o cafezinho seu uma semana. Você vai ficar na loucura. O David, então... Tenta para você ver. Não estou falando que o café dele é pecado, tá? O café dele é bom. O do Diego é melhor. Então, tenta para você ver fazer isso. E o que ele está falando assim, para de pecar. No começo, vai doer, porque a sua mente viciou você. A sua mente vicia. Quer ver uma coisa que nós fazemos muito? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui, se eu chegar agora... entregar para você 10 milhões de reais, você vai ficar contente? Levanta a mão, quem vai ficar contente com 10 milhões de reais? Tem gente que não vai ficar contente. Agora, se eu entregar para você 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, quem vai ficar contente agora? Agora acho que todo mundo vai levantar a mão. Tem gente que ficou na dúvida. O Oscar levantou as duas, vou dar 200 para ele. É ou não é? E agora, se eu falar para você que eu vou dar, então, 1 bilhão para você, de reais, para você não levantar amanhã. Quem aqui vai querer... Opa, ele não vale. Quem aqui vai querer 1 bilhão de reais para não levantar amanhã? Levante a mão. Para não, amanhã você vai morrer. Você vai ganhar hoje 1 bilhão e amanhã não levanta. Quem vai querer? Ninguém? Mas é só hoje, amanhã já era. Aí eu pergunto, então por que amanhã nós levantamos reclamando, amanhã nós levantamos falando mal das pessoas, amanhã nós levantamos, amanhã é segunda-feira, ai, segunda-feira de novo, segunda-feira brava, ai, como é ruim a segunda-feira, meu chefe, por que a gente faz isso? Se o tempo é muito mais valioso que dinheiro, por que nós gastamos o nosso tempo com bobeiras? Por que nós gastamos o nosso tempo com coisas inúteis? Aquele videozinho que você fica 1 hora rodando, você tenta ler a Bíblia 10 minutos, você não consegue, mas você fica 1 hora rodando aqueles videozinhos. E muitas vezes não vai dar nada, é videozinho de futebol, videozinho que você dá risada, é só videozinho bobo. E você fica gastando o seu tempo precioso que Deus lhe deu. E isso, irmão, é pecado. Porque Deus te deu 24 horas no dia para você usar muito bem. Ele deu a vida dele para você viver. E você gasta a sua vida. Nós gastamos a nossa vida de uma forma... Nós precisamos pensar nisso. E tira um pouquinho desse celular para você ver como você fica. Você vira o cão. Você fica assim, ó. Cadê o celular? Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Você quer, não, eu vou ver só o WhatsApp. Aí daqui a pouco, será que alguém... Você fica louco. Mas é 1 semana. Faz isso 1 semana para você ver, depois passa. Mas nós devemos, irmão, nós devemos combater. E sair do amanhã eu começo. Não, nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar. E a batalha começa aqui, irmãos. Começa a pensar naquilo que você anda pensando para você ver. Depois você lê Filipenses 4:8 lá, tudo que é puro, tudo que é agradável. Depois você lê Filipenses 4:8. Nisso você tem que ocupar a sua mente. É nessas coisas. E Paulo entendeu isso. Paulo passou uma vida lutando contra os pensamentos que vinham na cabeça dele. Paulo passou uma vida toda lutando. Amém? Deu para entender até agora? Graças a Deus? Amém. Segundo, ele fala sobre acabei a carreira. O formato em que a coroa é feita. Ela é redonda. Por que ela é redonda? Ela simboliza aliança. Propósito. Ela simboliza para você o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus morreu,
Jesus Cristo morreu naquela cruz, não foi para que nós ficássemos sentados lá naquele cantinho todo domingo e depois fôssemos embora. Jesus Cristo não morreu só por isso, Ele morreu para que você também desse frutos. Ele morreu para que você pudesse servir. Quando Paulo fala aqui, acabei a carreira, a palavra carreira é uma conotação de trabalho, de executar, de fazer, de ter alguma coisa dentro do corpo de Cristo, de participar do corpo de Cristo. Por isso que o Tiago fala, não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes. E praticar a palavra não é só o que a gente falou, deixar de pecar. Também tem um outro lado, que é você agora começar a produzir frutos dentro da igreja. É você agora começar também a participar das coisas da igreja. É desse jeito. Tem irmão que parece o Issá, só sai em outubro, só vem em outubro. É verdade, só vem em outubro, aparece só na hora do culto. Irmão, tem que começar, não é só porque deu sol, saiu, tem que vir. Tem um Awake agora vindo. Tem dia de sábado agora a gente começou o curso de ativação profética, tem que participar das coisas. Irmãos, eu participando da reunião lá, aí cheia idade, chega para todo mundo, né? Aí estava aquele time todinho lá. Então, o Diego não faz mais isso, tá? O Diego apresentando, foi a Vitória que começou, vamos nos apresentar para conhecermos. Aí a pessoa, eu sou fulano de tal, eu tenho 30 anos, eu sou fulano de tal, eu tenho não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco eu sou o Cleber, tenho 42, não sei o quê. Eu olhei e falei assim, alguém tem mais de 40 aqui? 42? Tiozinho da turma. Tem o tiozinho da Suquita, o tiozinho da turma. Isso é bom e é ruim. Isso é bom, porque quem pular menos que eu aqui no Awake, eu já vou chegar dando tapão no peito. Falei, você pode pular também, porque menos que eu não aceito. Eu tenho 42, vou estar aqui dando mortal, então tem que estar comigo aqui. Tem que estar mergulhado nisso daí. É bom ser o tiozinho, né? É ruim porque você tem responsabilidade, viu, pastor? Eu passo para o senhor o nome de todo mundo lá, falaram umas coisas lá, depois está anotado aqui, tá? David aí, tá bom? Depois eu passo para o senhor aí. Mas daí, irmãos, nós precisamos o quê? Nós precisamos produzir, precisamos vir para a igreja com o coração alegre e participar do corpo de Cristo. Nós precisamos fazer isso. Paulo entendeu isso, Paulo ele sabia todas essas coisas. Olha só o que Tiago escreve. Tiago é fantástico escrevendo isso aqui. Tiago 2, do 15 ao 18. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A nossa fé cristã tem que ser manifesta por obras. Nós temos que manifestar a nossa fé por obras. Não é vir só no culto de domingo. Você precisa entender e entrar debaixo disso. E participar de uma igreja viva. A igreja de Cristo é viva. A igreja de Cristo é viva. A gente vai falar no Awake, mas eu gosto muito de uma passagem lá em Atos que fala que Paulo e Silas, eles estavam em Troade pregando lá. E aí, daqui a pouco, eles deram uma sumida, e aí tinha um cara, é o Jason, eu falei Jason, o Mateus falou assim, não tinha inglês naquela época, é Jason. Eu falei, tá bom, então. Ele pegou o Jason lá, e eles pegaram o Jason, que não tinha nada a ver, falou, vem cá, vamos interrogar você. O cara emprestou a casa para Paulo e Silas. O cara só emprestou a casa e foi ser interrogado, porque ele estava participando de tudo que estava acontecendo. Paulo e Silas pregando, ele prestou a casa e estava lá, sendo interrogado. Irmão, é isso que nós precisamos. Quantas células nós queremos abrir nessa igreja? E se tivesse culto com todo mundo, não ia caber todo mundo. De manhã está enchendo, e à noite está enchendo, e nós vamos encher mais, o pastor vai voltar as cadeiras de novo aqui, né? Vamos dar trabalho para ele. Vamos dar trabalho, mas nós queremos encher o reino dos céus. E você tem que produzir, vamos encher, participar das células, a gente tem que participar dessas coisas. É o corpo é vivo. Você não é um enxerto, sabe a pessoa que, por exemplo, foi amputado o braço e coloca um braço, uma prótese? Ele não é corpo, ele está ali, ele faz, a perna é melhor, né? Põe na perna aqui, ele até movimenta, ele até anda, ele até vai lá, não, eu vou lá, ele até consegue, só que não é corpo.
É uma prótese, ele não é corpo. Se você bater, não sente dor. E você, nós somos irmãos. Se o irmão aqui sentir alguma dificuldade, eu tenho que sentir também, porque ele é corpo. Nós somos corpo, o corpo é vivo. O corpo de Cristo é vivo. E você precisa entrar debaixo disso, irmão. Você precisa entender o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus não chamou só para você ficar aqui de domingo. Paulo, 35 anos, estava lá produzindo, já estava 65 anos escrevendo uma carta para as igrejas, e preocupado. Paulo estava preocupado com as igrejas, é isso que a gente precisa, irmão. Precisamos queimar nisso, nós precisamos encher essa igreja, essa, aquela, outra, expandir isso daqui, fazer culto na rua, fazer culto no campo, não precisamos, irmãos. Cadê aquele evangelho de antigamente? As pessoas se convertiam, não dá, tem que arrancar essa porta. Precisamos fazer isso. O reino, nós precisamos encher o reino dos céus. Eu não sei se você sabe, o mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Até onde que eu vi aí. No site Portas Abertas, depois se você quiser ver lá o site Portas Abertas, fala que aproximadamente 3 bilhões ou não escutaram o evangelho, ou é parte fragmentada do evangelho, só chegou lá. De 8 bilhões, 3 bilhões ainda não escutaram. A China tem quantos bilhões? 2, né? 2 bilhões. A Índia acho que está quase 2 também. Nem o país mais populoso do mundo, tem tantas pessoas igual o mundo tem sem o cristianismo. E nós somos uma nação, nós somos um reino, não somos o reino? Somos o reino. O irmão que está lá na China é irmão também. E nós como reino, como nação, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos trazer mais gente, ganhar mais vidas por evangelho. É um chamado que Deus dá. Lute contra o seu pecado, mas produza. Paulo passou uma vida lutando e produzindo. Não ache você que vai vir aqui e a gente vai jogar uma aguinha, amanhã você não tem mais pecado e agora eu vou trabalhar. Não, é todo dia lutando, todo dia lutando, todo dia lutando. Eu tenho 20 anos de convertido, até hoje eu tenho que me arrepender. Até hoje eu preciso, Senhor, me arrependo. Senhor, estou errando. Essa semana vai ter uma reunião lá familiar. Quem já fez reunião familiar lá em casa aí? Reunião familiar. Falei para Eliane, não dá mais. Pegamos uma planilha. Está na hora. Estou expondo o meu pecado aqui, irmão. Estou expondo o meu pecado para que você também entenda. Você precisa expor. Não precisa contar por irmão, mas você tem que pôr diante de Deus. Se você se sentir confortável procurar um pastor, um líder, procure. Mas eu estou expondo algo que aconteceu comigo. Até então, agora não tem mais, em nome de Jesus, eu estava numa vida desregrada. As minhas contas se perdendo todas. E eu vendo, cadê? O dinheiro escorria, não via. Cadê? Onde? Cadê? Aí daqui a pouco só via o cartãozinho. Blim, 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 e ia embora. E Deus falou para mim assim, mude, tampe as brechas. Você precisa tampar as brechas. E eu falei, Senhor, eu preciso. Eu falei, eu já vou procurar. Já peguei uma planilhinha, já comecei a planilhar tudo. Vai doer? Vai doer. Vai cortar um hamburguinho de fim de semana? Vai cortar um hamburguinho de fim de semana. Vai fazer banho, a gente vai emagrecer bastante. Mas precisa, irmão, você precisa. Isso eu estou expondo para vocês algo, para que você também faça isso na sua mente, no que você tem. Exponha para Deus o seu pecado. Fale, Senhor, eu tenho isso aqui, me ajuda. E põe em prática. Não adianta eu passei um tempo, 3 anos da minha vida, eu estou gastando. E aí, gastava. Eu estou gastando, e lá gastava. Eu estou gastando, e gastava. Não, põe em prática. E vou parar por causa disso amanhã. Enquanto minhas contas não estiver no verde, ou estiver bem lá, eu estiver sem cartão de crédito devendo, aí eu vou trabalhar. Não! Produz! Mesmo assim, vai produzindo, vou produzindo. Já me libertei disso daqui, Senhor, não, esconde esse cartão que quebra, e vai produzindo, e vai produzindo. E vai produzindo. E vai. Aí, graças a Deus que eu tenho a minha esposa, que vai estar junto comigo, a gente vai estar ali, né, só pilotando aquilo lá. Vai doer? Vai. Mas é necessário. Vou parar de pregar o evangelho? Não vou parar de pregar o evangelho. Eu entendi na minha mente e coloquei em ação. Eu transformei minha mente pela renovação do evangelho. E agora eu preciso botar em ação, e eu estou colocando em ação, e eu vou arrumar minha vida. E eu tenho certeza que eu vou tampar todas as brechas, e vou ganhar almas para Jesus nessa caminhada. E o último ponto, guardei a fé. O material pela qual a coroa era feita. A coroa não é feita de justiça. A coroa é da justiça. O material pelo qual a coroa é feita é o sangue de Cristo.
é ela. Ele fala o seguinte: guardei a minha fé. Você só guarda a sua fé, você só se guarda através do sangue de Cristo. Fala de uma vida em santidade. Fala de uma vida em retidão com Jesus, de dobrar o seu joelho e ser totalmente dependente dele. É falar assim: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso dessa vida. Eu preciso disso. Eu preciso estar debaixo do teu sangue, eu necessito do Senhor Jesus Cristo. Paulo necessitava de Jesus todos os dias. Ele falou: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia em quem a vida dele estava guardada. Ele sabia que a coroa era o sangue de Jesus. Ele sabia disso. E aí ele fala isso. Eu guardei a minha fé. É um dos versículos que eu mais gosto. E Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. Uma chance, uma vida você tem. Não gaste essa vida. Não gaste essa vida de forma irrepreensível. Uma vida. Depois dessa vai ver o juízo. Você vai estar preparado para receber a coroa da justiça? Você vai estar preparado? Como você vai passar a sua trajetória? Como você vai enfrentar a sua trajetória em Cristo? Como que você vai passar todo o tempo cristão aqui dentro? Como que vai ser isso? Paulo entendeu. Ele batalhava o pecado e entendia o chamado que ele tinha. Não é hora de ficar parado. É hora de se movimentar. Movimente o seu espírito para lutar contra o pecado e movimente o seu corpo para pregar o evangelho, para participar do corpo. É isso que Deus está chamando. É isso que Deus tem movimentado a igreja Reino. É isso. É isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente lute contra o pecado, mas também produza. Lute, produza. Lute, ganhe, lute, frutos, chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, tem gente aqui que tem dons que vocês não fazem ideia. Tem gente aqui, tem vários dons. Lá numa igreja lá em São José, eles fizeram uma coisa muito legal lá. Tem um irmão que o pai dele tem a funilaria. Né? Tem uma funilaria muito legal lá. E a Porto Seguro manda carro lá e tal. O pastor falou o seguinte: vamos pegar isso que você tem, vamos pôr na igreja? Colocou na igreja curso profissionalizante. Ele tinha um dom da palavra? Nunca vi ele pregar. Não tinha. Nenhum dom da palavra. Nunca vi ele pregar. Dom de ensino? Nunca vi ele ensinar. Ele era apóstolo? Ele era mestre? Ele era evangelista? Ele era profeta? Não. Sabe o que ele era? Funileiro. Se aquela lista continuasse, ele deu uns para apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, pastores, funileiros, cozinheiros, arquitetos, advogados, e a lista ia, irmãos, ó. A lista ia se tivesse, porque cada um aqui tem um dom que Deus deu, um dom natural, e você tem que pôr isso em prol do reino. E sabe o que aconteceu lá? Pessoas do bairro foram lá se profissionalizar, saíram com diploma, estão trabalhando. E agora se converteram através do evangelho, através do curso, se converteram, estão na igreja trabalhando, porque a igreja abriu um ponto de cursinho de funilaria. Irmãos, tem muitos dons aqui. Tem muita gente aqui escondidinha falando: eu não sei. Sabe, você tem um dom. Deus te colocou aqui por alguma coisa. Você precisa acordar e falar: cara, eu sei fazer isso, eu vou colocar isso em prol do reino. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Porque Deus está nos chamando a um lugar, águas mais profundas com Ele. É hora da gente sair de ilustrar essa cadeira e começar a colocar a mão na obra. Lutando contra o pecado, mas também produzindo frutos. Lutando contra o pecado, mas também produzindo frutos. 2 Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem aqui ama a vinda? Quem aqui espera a vinda de Cristo? Quem aqui almeja a segunda vinda de Cristo, quando Ele vai arrebatar a sua igreja e vai nos levar em glória? Amém? Você é dessas pessoas?
Se coloque de pé em nome de Jesus, então. O grupo de louvor pode subir. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você coloque a mão no seu coração e eu vou orar com você. Eu não vou orar por você nesse momento, eu vou orar com você. Assim como eu expus aqui para vocês um pecado, e assim como eu falei aquilo que Deus tem falado para eu tampar a brecha, você sabe na sua mente onde Deus está falando com você. Você sabe o que você precisa melhorar, aquilo que você precisa renovar. E eu não estou falando que você tem que vir falar para mim, ou que você tem que gritar aqui em cima, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você tem que falar com a sua boca, abrir sua boca e falar com Jesus. Exponha para Deus. Quando você fica só guardando na mente, só fica no seu pensamento. Deus quer ouvir da tua boca. Se você sentir confortável, procure um dos pastores, uma das pastoras. Acabou no culto e fala assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E tenho certeza que vai ser tudo sigiloso. Aquilo que você falar para os pastores vai ficar com eles. E eles vão te ajudar a resolver isso que você precisa. E eles vão estar com você, combatendo o bom combate. Enquanto você estiver de joelho na sua casa, ele vai estar de joelho também junto com você. Eu tenho certeza disso, irmãos. Ele vai estar de joelho junto com você também. E eu queria que você fechasse seus olhos então. E que você falasse com Deus. Abra seu coração para Ele nesse momento. Fala aquilo que você está precisando. Senhor, estou aqui com meus irmãos, ó Pai. Porque nós estamos necessitados de Ti, Senhor. Nós não aguentamos mais, ó Deus, ser humilhados pelo diabo, ó Pai. Nós não aguentamos mais, ó Deus, aquela voz na mente: você é pecador, você é pecador, você é pecador, você já vai pecar de novo, você perdeu o perdão, amanhã você vai pecar de novo. Nós não aguentamos mais, Senhor. E nós queremos essa noite, ó Deus, nós queremos essa noite, ó Pai, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração a Ti, ó Pai, e nos entregar completamente a Ti, ó Deus. Nós não somos nada, ó Pai, nós não somos nada, ó Deus, nós precisamos nos render ao Teu Evangelho, ó Pai. Nós precisamos combater o bom combate, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor.